Olá pessoal, estamos aqui para gravar ao vivo para vocês o nosso 5º dia da nossa jornada do florescimento. Estou aqui nesse dia de sol em São Paulo, diretamente da minha varanda. Acabei de voltar da piscina e vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a importância da gente fazer um mapeamento na nossa vida. Da gente olhar onde a gente está tendo satisfação, onde não está tendo, quais são as nossas resistências, quais são as nossas metas do coração. Então, a gente vai falar também sobre a importância do desapego, da necessidade de controle e do desapego das críticas e opiniões alheias. Eu não estou me enxergando direito aqui, deixa eu dar uma arrumada. Por causa da claridade, mas vamos lá. Quem não puder participar, né, nesse dia de sol tão lindo, vai ficar aí no meu feed esse vídeo gravado. Então vamos lá para o nosso 5º dia de autoconhecimento, de desapego e de florescimento. Eu tô aqui na minha varanda, tem várias flores aqui, depois eu mostro para vocês. Então vamos lá, eu quero lembrar vocês de uma obra muito famosa do escritor Franz Kafka, A Metamorfose. E resumindo bem a história, assim, é a história de uma pessoa que abandona os seus desejos e as suas vontades para sustentar a sua família e pagar as dívidas dos seus pais. Então é uma pessoa que vive para os outros, né? Vive em função dos outros, vive para satisfazer as necessidades dos outros. Certo dia, por mais que seja nossa família, a gente tenha gratidão, a gente não pode negar os nossos desejos, vontades e a nossa própria vida, a nossa própria autenticidade, o nosso próprio destino para viver a vida dos outros. E aí, certo dia, esse personagem central do livro, ele acorda, né? Então ele vivia lá para satisfazer as vontades e os desejos dos outros e pagar as dívidas dos pais. Certo dia ele acorda e ele tinha se transformado num inseto imenso e nojento, numa barata. E o mais interessante é que ele não se importa de ter se transformado numa barata. A preocupação dele maior no primeiro momento não é em ter se transformado naquele inseto nojento, né, repugnante, mas em estar atrasado para o trabalho. Então, olha só, a pessoa está tão alheia à própria vida, à própria realidade, está tão desconectada, né, tá vivendo dormindo e não percebe a situação que ela está vivendo, não percebe no que ela está se transformando quando ela começa a viver a vida e as necessidades, para atender às necessidades dos outros. Então ele se transforma numa barata e não se preocupa com isso no primeiro momento, se preocupa que está atrasado no trabalho. O que vai acontecer na história, né? Dando spoiler aqui, para quem não leu o livro, ele é demitido e acaba sendo rejeitado pela própria família, que é por quem ele está ali se dedicando integralmente, vivendo pela família. Então, e a família o rejeita, ele acaba sozinho e fica ainda mais angustiado, porque a vida dele não tem sentido, porque ele estava vivendo para os outros. Não sei se vocês estão me enxergando direito, estão ouvindo direito, espero que sim. Vamos lá. Então é importante que a gente esteja sempre mapeando a nossa vida, verificando qual é o nosso grau de satisfação em todas as áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa saúde, né? No nosso autoconhecimento, na nossa espiritualidade, nos nossos hobbies, lazer, crescimento, estudo. Então, qual é o seu grau de satisfação na sua vida hoje? Você está vivendo para atender às suas reais satisfações, às suas reais necessidades, para você encontrar real satisfação? Ou você está vivendo para atender às metas, alcançar as nossas metas, aquilo que se
olhar para voltamos. Se você olhar para trás na sua vida, você vai olhar para trás e vai falar assim: nossa, que legal, o que eu conquistei, onde eu caminhei, o que eu aprendi. Ou você vai falar assim: poxa, por que eu fiz essas escolhas? Não foi por mim, sabe? Ou foi porque eu acreditava que aquilo era bom, mas na verdade eu não estava seguindo a minha intuição, o meu coração. Então, o que você pretende? Você pretende olhar para trás da sua vida e se sentir satisfeito, se sentir feliz, ou lamentar por ter atendido não as suas necessidades, mas as necessidades de outras pessoas, ou que você aprendeu a ter, mas que não te satisfazem realmente? Então é bom que a gente verifique sempre quais são as nossas resistências que nos impedem de fazer aquilo que realmente faz sentido para a nossa vida. E se a gente está caminhando em direção às nossas metas, ou se a gente está ali vivendo para atender um monte de objetivos, um monte de necessidades, mas que não nos levam para lugar algum que seja importante para a gente, pelo menos. Outra coisa que eu queria falar com vocês hoje, né, que tá um dia de sol, que deve estar um monte de gente aí aproveitando esse sol, eu já aproveitei hoje, já tomei o sol, é sobre a importância da gente desapegar da necessidade de controle. Por quê? Porque a gente não controla o mundo, a gente não controla os outros, a gente não controla nada. A única coisa que a gente escolhe e não controla são os nossos passos e as nossas reações frente às situações que a vida nos apresenta. Então a gente precisa desapegar da necessidade de controle para que a gente esteja mais atento ao que realmente está acontecendo. Em vez de estar tentando controlar aquilo que a gente não tem poder. A gente vai ficar ali angustiado, ansioso, querendo controlar tudo e todos, sem poder e sem reagir de uma maneira legal pra gente construir a nossa vida do nosso jeito, pra gente alcançar os nossos objetivos, pra gente viver bem com quem vive com a gente. Então, por exemplo, uma das lições que essa pandemia nos trouxe foi que a gente não tem controle sequer sobre um vírus, né? Que é um ser na escala evolutiva aí, muito inferior aos seres humanos, mas invisível e que se espalha com uma facilidade imensa. Então a gente não consegue controlar nenhum vírus, quanto mais uma outra pessoa ou o universo todo, as situações que nos acometem. A gente pode sim co-criar a nossa realidade e manifestar na nossa vida muito mais coisas agradáveis pra gente, coisas boas que nos fazem crescer, que nos trazem satisfação, se a gente estiver atento e não tentando controlar tudo. Se a gente estiver muito atento, muito presente, porque o que acontece? A nossa conexão melhora quando a gente tem atenção plena ao momento presente. A gente se conecta a todos os seres, a todas as pessoas. A gente consegue trazer mais pessoas para a nossa turma, para o nosso lado, para nos auxiliar nos nossos objetivos, para batalhar as mesmas batalhas. Melhora a nossa presença, a nossa percepção da realidade quando a gente está mais atento. Melhoram também os nossos recursos, porque a gente fica mais atento a nós mesmos, né? Ao que a gente tem de melhor para lidar com todas as situações. Então, a gente tem que parar de brigar com o presente, brigar com o outro, brigar com o universo e ter mais foco naquilo que está acontecendo, para a gente ter ações que são mais favoráveis, que são mais eficientes e ter resultados melhores. E outra coisa que eu queria falar com vocês hoje é sobre a importância da gente desapegar das críticas e opiniões dos outros, né? Isso a maioria das pessoas já sabe, mas é algo que é difícil da gente fazer totalmente. Então, essa importância que a gente dá ao que os outros pensam, ao que os outros querem pra gente, ao que os outros demandam da gente, ao que os outros acham da gente. Isso tudo, o que isso tudo, esse peso que isso tudo tem pra você, revela sobre você mesmo. Por que você dá importância para isso? Você acha que no fundo isso é verdade? Você acha que no fundo isso que estão falando para você fazer,
para você trabalhar, para você conquistar, é importante? Você acredita nisso? Você está duvidando dos seus próprios sonhos, da sua própria intuição? Você duvida da sua autenticidade? Todos nós somos diferentes. Todos nós temos caminhos diferentes. Todos nós temos batalhas diferentes. Temos desafios diferentes e temos um caminho diferente a realizar, a cumprir. Um destino diferente. Uma missão diferente. Então, para que se importar tanto com o que o outro vê? Com o que o outro quer? Com o que o outro acha? Essas pessoas, todas as pessoas, na verdade, elas vão estar sempre enxergando dentro da capacidade delas, dentro daquilo que elas experienciaram, que é aquilo que elas aprenderam, aquilo que elas são capazes de enxergar sobre o outro, sobre a vida. E o que elas acreditam ser importante, né, os valores das outras pessoas, nem sempre são os seus valores. Às vezes os seus valores são muito diferentes, até mesmo dos seus próprios pais, até mesmo da sua própria família de origem. Então, por que não viver de uma forma totalmente diferente para fazer com que sua vida tenha sentido para você? Traga satisfação para você, traga alegria para você. Né? Porque se você viver o que os outros pensam que é bom, você vai estar atendendo os valores dos outros e vai estar satisfazendo os outros e não a si mesmo. Você está vivendo para quê? Para você se sentir alegre? Ou para você fazer o que os outros acham que é importante? Ou para você dar alegria, entre aspas, para os outros? Porque a alegria é uma coisa que a gente só pode ter através da gente mesmo. E só pode transbordar isso para as outras pessoas de forma genuína se ela primeiro está dentro da gente. Jorra de dentro da gente para fora. Senão é uma alegria falsa. E outra coisa também, as pessoas não podem viver sempre querendo de uma forma mediada, né? Para isso a gente vê uma novela, a gente vê um filme, a gente vê uma série. Aí o personagem satisfaz as nossas necessidades de maneira mediada. Mas a gente não pode querer isso de outras pessoas, que é uma coisa muito injusta, né? É querer reduzir muito a vida de outra pessoa para satisfazer as nossas necessidades, as nossas projeções. Não, isso é uma maneira muito egoísta de depositar sobre o outro aquilo que a gente quer viver pra gente. Então, cada um que vá atrás da sua própria vida e satisfaça suas próprias necessidades sem projetar em cima do outro. E a gente que para de se importar tanto, né, com o que os outros querem e desejam. E pensam que é o melhor pra gente. Só a gente sabe o que é o melhor pra gente, de verdade. E, bom, sobre os seus desejos, sobre as suas inseguranças, o que isso reflete, né? Todas essas críticas ou opiniões que mexem com você. É bom a gente refletir. Por que as opiniões, as críticas alheias estão sendo tão impactantes para mim? O que isso reflete sobre os meus desejos que não estão sendo satisfeitos, as minhas inseguranças que precisam ser trabalhadas, né? A minha autoestima que precisa ser fortalecida. Ou legal a gente também se questionar o que a gente quer provar para as pessoas. E se você conseguir satisfazer as necessidades dos outros, o que os outros pensam, ter a validação externa, você vai ter validação interna? Você vai se sentir alegre, satisfeito consigo mesmo? Vai se sentir autoconfiante? Na verdade, o que mais acontece é quando a gente vive para satisfazer as opiniões ou as críticas alheias, a gente acaba tendo uma queda muito grande na nossa autoestima e a gente não se sente bem, né? Às vezes, por um pouco tempo, a gente consegue até sentir uma certa satisfação, uma certa euforia, né? Nem alegria. Mas isso passa, porque os desejos das pessoas nunca acabam. E pessoas que projetam nos outros as suas opiniões, as suas críticas, elas nunca vão estar satisfeitas. Então, uma forma também de fazer com que as pessoas olhem para dentro e busquem se satisfazer as próprias necessidades, os próprios desejos, é a gente parar de atender as outras pessoas no que elas pensam que é bom pra gente. Aí elas vão ter que olhar para dentro e lidar com as suas próprias ilusões de falta,
com suas próprias necessidades não atendidas, com suas próprias vontades reprimidas. Então, não se desvie dos seus objetivos, daquilo que faz o seu coração vibrar. Tenha coragem, porque para a gente viver autêntico, a gente precisa ter coragem. A gente precisa confiar que nós somos seres únicos, que nós temos algo muito importante para trazer para o mundo, para trazer para as pessoas ao nosso redor, mas somente se a gente for a gente mesmo, se a gente for autêntico e se a gente seguir a nossa intuição e o nosso caminho, o caminho do nosso coração. Outra coisa que todo mundo diz, mas que nem sempre faz com que a gente pare de se importar com as críticas e opiniões alheias, é que é impossível agradar todo mundo, né? E as crianças, assim, enquanto a gente é criança, a gente precisa, assim, de uma validação externa, para que a gente confie mais na vida, para que a gente confie mais em si mesmo, a gente precisa da validação dos nossos pais. Mas como os nossos pais também eram pessoas inseguras, poucos de nós conseguimos essa autoconfiança, essa validação de uma forma tão integral assim. E a gente acabou trazendo, né, essa ilusão de falta, essa necessidade de validação externa, e a gente ainda acaba fazendo isso na vida adulta. Só que isso não vai nos levar a lugar algum, isso não vai nos trazer a satisfação que a gente tanto quer, a autoconfiança que a gente tanto quer. É um trabalho não solitário, é um trabalho solitário, é um trabalho de solitude, da gente se conhecer e da gente ir atrás daquilo que realmente faz sentido pra gente. A busca pela nossa autenticidade, ela é um caminho que a gente precisa fazer sozinho, mas a gente vai encontrando outras pessoas nesse caminho, que são pessoas que se afinam com a gente, que têm os mesmos valores, os mesmos ideais, e aí a gente vai se fortalecendo, criando uma rede de pessoas afins. É como Jesus dizia, né? Jesus perguntou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque na verdade, e ele explica em seguida que a nossa mãe, os nossos irmãos, a nossa família do coração, são as pessoas que fazem a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Para mim, é a vontade da gente ser a gente mesmo, ser quem a gente é. É só a partir da nossa autenticidade que a gente pode dar o nosso melhor para o mundo, crescer e sermos pessoas potentes, sermos heróis da nossa própria vida e da vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então esse é o nosso 5º dia, o meu recado de hoje aí para vocês. Quem não recebeu os exercícios, os resumos das lives, basta mandar o e-mail para mim, via direct, que eu mando para vocês, tá bom? E até amanhã, nosso 6º dia de jornada. Até mais, gente. Obrigada por todos que estiveram aqui.